Este programa é livre para todos os públicos. Assistam a seguir Fábio Biola com o programa Tá na Rede, Tá na Mídia. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos à TV Metrópole, a mais um programa Tá na Rede, Tá na Mídia. Agradecendo você que está em casa, você que está nesse momento ao sofá, à rede, à cama, na cadeira, curtindo a programação da TV Metrópole e já esperando o programa Tá na Rede, Tá na Mídia. E hoje eu tenho o prazer de receber um dos maiores professores da atualidade. Ele já vem estudando fenômenos, ele já vem estudando coisas que com certeza você tem curiosidade de saber, e através de um bate-papo super bacana, eu convido você que está em casa a conhecer um pouco da história do professor Agobar Peixoto. Professor, seja bem-vindo à TV Metrópole. Muito obrigado pela atenção. Através do convite do meu amigo Dionísio, falando um pouco sobre o seu trabalho, fiquei curioso e obrigado por senhor ter vindo aqui à TV Metrópole. Eu inclusive também agradecer o Dionísio por essa boa informação, né? Quer dizer, isso envaidece a gente, né? A gente ser conhecido pelas pessoas, pelos pequenos trabalhos que a gente procura fazer, né? O senhor nasceu mesmo no Ceará ou tem alguma influência? Não, eu sou cearense, eu nasci em Maranguape, né? A famosa terra do chicanismo, né? A partir daí o senhor começou a se interessar por estudos ou em Maranguape mesmo o senhor já vinha trilhando já uma carreira? Já? Não, em Maranguape eu morava vizinho a um padre chamado Padre Pinto. Uhum. E esse padre, ele era culto, gostava muito de ler. E tudo que ele lia, ele guardava lá no porão. A casa dele tinha um porão. E eu era filho único. De tarde ia para a casa dele, ia lá para o porão. E tinha uma revista chamada O Cruzeiro, que era uma revista de grande repercussão. Chegou a vender mais de 1 milhão de exemplares, para você ter ideia, na década de 50. E ela, a partir de 52, ela começou a fazer grandes reportagens sobre os discos voadores. Tinha aquelas fotos bonitas. E eu, criança, né, folheando aquilo, não sabia ler, mas aquilo me impressionou bastante, tá certo? E aquilo sempre ficou na minha cabeça. E logo depois veio 1957, né, que saltaram o Sputnik, aí toda criança queria o espaço, etc. Então isso sedimentou na minha cabeça. E eu comecei a se interessar por esse fenômeno. E agora viajar e fazer pesquisa mesmo, que dependia de dinheiro, foi a partir de 68. Mas a partir do estudo, o senhor já entrou na área ou exerceu uma profissão, que o senhor também é professor, né? Eu fui professor, existia a atividade de professor para sustento, né? Mas paralelo a isso aí, eu sempre fazia essas atividades, vamos dizer assim, envolvendo essas pesquisas, mas do ponto de vista pessoal. Mas esse lado da busca pelo conhecimento, né? No caso do disco voador, fenômenos, isso aí o senhor já trazia já de Maranguape, e a partir daí foi começando a ler, as informações chegando? Foi, desde criança que isso já sedimentou, que eu queria ver aquilo, eu queria conhecer aquilo. A proporção que eu fui crescendo, fui lendo e fui juntando arquivo, etc., e conversando com pessoas, aí aquilo me levou realmente a procurar, a pesquisar, né? Então, a partir de 68, quando eu comecei a viajar pelo interior, né? Entrevistando, naquele tempo não tinha nada, no máximo que tinha era um gravador e era caro, eu não tinha dinheiro para comprar, era anotado em papel, era coisa muito difícil. Quer dizer que as informações eram mais aquela entrevista, aquela coisa bem pessoal. Pronto. E dali o senhor buscar mais informações para chegar a uma conclusão. Mas daí, a proporção que eu ia interagindo com essas pessoas, eu comecei a ver fenômenos também. Né? Onde a gente ia, às vezes aparecia um objeto, coisa. Então aquilo não era só em si a leitura e o ajuntamento de... Também comecei a participar de fenômenos que acontecia essas observações. Mas assim, na faculdade já tinha um grupo de amigos em estudo ou o senhor começou a trilhar só e depois foi montando Não, a faculdade eu já entrei depois, né? Quer dizer, entrei na década de 80. Então, na faculdade esse fenômeno não é que seja tabu, as pessoas não se interessam, né? Então eu trabalhava isso só e tinha 2, 3 amigos
que a gente juntava para viajar e se reunir para discutir, coisa desse tipo. A primeira base de pesquisa foi aqui no Ceará mesmo? Foi. Sempre foi aqui. Eu sempre trabalhei aqui. Agora, eu sempre viajei muito para fora do estado, fazia alguma pesquisa quando tinha e quando a pesquisa era interessante. E já participei de quase todos os programas, se não todos os programas da TV brasileira em termos de ser convidado, né? Isso há 10 anos passados, era a televisão gostar muito desse assunto, né? Então, fui para o Ratinho, fui 9 vezes, né? Tive no Leão, todo esse pessoal, o Gugu, toda essa, né? Eles convidavam, logicamente, né? Você apresentavam, geralmente tem arquivo algum material que eles se interessavam e a gente ia mostrar aquilo. Essa ideia de fenômenos, né, que vem acontecendo há muito tempo, né, desde o tempo dos egípcios, e hoje a história ainda vem aqueles tabus, querendo uns conversar, outros não querendo acreditar. A sua experiência em relação a isso, foi aqui em Fortaleza ou no Ceará, na verdade, através de uma pesquisa ou foi um amigo que convidou, olha, está acontecendo um fenômeno muito estranho na cidade e tal, e dali o senhor pegou o gravador, foi lá e foi conferir? Pronto, a primeira pesquisa que nós fizemos, viajando mesmo, foi eu, um amigo meu, nós fomos a Pereiro. Então, na década de 60, ou foi 68, apareceram as bolas de luz, né? Lá naquela região, principalmente na cidade de Pereiro. Aí eu convidei esse amigo meu, aí nós viajamos, né? E fizemos contato lá com o Solon, que era um rapaz que morava lá, e ele se prontificou a levar os locais. Aí nós vimos realmente a igreja rachada, que houve tremor de terra. Sim. Em função desses tremor, aí apareceram essas luzes, tá certo? Na região, né? Aí entrevistei o prefeito, muita gente da cidade, né? Todos eles falando de que realmente aconteceu esse fenômeno logo depois dos tremores. Foi uma única vez, professor, foi? Eu tive lá 2 vezes. E, na época, né? E o que aconteceu é que nós fomos, durante a noite, um dia nós fomos fazer uma vigília. Fomos a um local chamado Serra dos Macacos, que dá para o lado do Rio Grande do Norte. Sim. E lá realmente nós vimos luzes, se aproximaram da gente, toda aquela, vamos dizer, aquela observações, né? Inclusive nós tivemos até, o Solon ficou com muito medo, naquele tempo o povo andava armado, deu uns tiros, e aí ele saiu correndo com medo, pegou o carro. Toda essa, vamos dizer assim, esses fenômenos assim estranhos, né? Aí de lá para cá eu continuei sempre viajando sempre que podia e quando o assunto era interessante. Dessas experiências, qual foi aquela que mais causou impacto, assim, em você chegar, porque assim, o estudo você vê de longe, você tem uma ideia, vem aquelas controvérsias, né, de alguém falando, mas aquele que realmente fez com que o senhor começasse a trazer ainda mais o conhecimento da pesquisa? Bom, cada pesquisa que a gente fazia, a gente trazia algo de interessante e isso deixava mais uma certeza do fenômeno. Mas o fenômeno que mais me chamou, um dos que mais me chamou a atenção, foram muitos, é que nós fizemos uma pesquisa lá em Quixadá e nós formamos um grupo que a gente chama de vamos dizer, vigilantes, né? E nós fomos para o que eles chamam lá o aeroporto, né? E baixou uma nave, né? Na nossa frente, a mais ou menos uns 20 metros, nave grande, azulada, muito bonita. Isso todo mundo viu. Depois aconteceu um fenômeno no céu, estranho, tá certo? Então tudo aquilo foi uma visão marcante de que surgiu uma nave na sua frente, parada a poucos metros, né? Então você vê que aquilo é real, tá entendendo? Não era balão porque era meia-noite, a cidade estava dormindo, certo? Isso foi mais ou menos há uns 8 anos atrás, 10 anos, e nesse tempo o Quixadá era menor, tinha menos luz, tá certo? O campo de aviação, que é chamado aeroporto, né? Sim. Era praticamente desabitado. Então as cidades vão crescendo e vai modificando. Então essa visão foi muito importante. E recentemente em Quixadá, eu estive lá em Quixadá e fiz várias filmagens. Só um minutinho, professor. Para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia, recebendo hoje o professor Agobar Peixoto, falando um pouco sobre fenômenos. Para você que é curioso, para você que gosta, essa é a sua oportunidade de conferir ainda mais no próximo bloco. Não sai daí não, TV Metrópole, canal 26, o programa é Tá na Rede, Tá na Mídia.